Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula para a gente continuar aqui nossos exercícios. Uma lista de geral, química geral 1. E vamos falar hoje sobre compostos binários. Tá? Vou até colocar aqui, ó. A nossa aula de hoje vai ser sobre compostos binários, tá? Compostos binários. A nossa aula de hoje vai ser um pouco grandinha, tá, gente? A aula de hoje, por causa que a gente tem que entender alguns conceitos importantes para a gente fazer os exercícios. Mas vamos lá. O que são, na verdade, compostos binários? Ó, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. São, são compostos. São compostos com dois elementos químicos. Com dois elementos químicos. Certo? Aí o que acontece? Vamos fazer aqui uma tabelinha com os principais cátions, tá? Fazer uma tabelinha aqui com os principais cátions. Vou até colocar aqui, ó. Principais cátions. E os cátions são os metais, não é isso, gente? Ó, os cátions são os metais. Vou até colocar aqui em parênteses que são os metais. Os cátions são os metais. E que cátions são esses? Olha só, vou colocar aqui, ó. Os que tem carga mais um, tá? Quem é que tem carga mais um? É a família, ó, é a família 1 da tabela periódica. Família 1. Família 1, que pode também chamar. Que essa família 1, para quem não consegue identificar, é aquela primeira coluna da tabela periódica, que tem o lítio, que tem o sódio, que tem o potássio e assim vai. Só que ó, a prata também ela tem carga mais um, a prata, porém ela não faz parte da família 1, da família 1A, tá? Posso colocar aqui 1A, família 1A. Está esquecendo, família 1A, certo? E também tem os elementos que tem carga mais um, porém eles são variáveis, que é o cobre, tá? Que tem carga mais um, e também o ouro, que tem carga mais um. Esses dois elementos que eu estou colocando aqui de vermelho também tem outras cargas, e nós vamos ver mais adiante. Olha só. E quem é que tem carga mais 2? Ó, carga mais 2. São a família 2A da tabela periódica, tá? Para identificar, é aquela família que tem o berílio, que tem o magnésio, ó, e que tem o cálcio. E assim vai, né? Só que nessa família não é só ele que tem carga mais 2. Quem tem carga mais 2 também é o zinco. Mais 2, carga mais 2. E também, ó, aqui tem o cobre. O cobre também tem carga mais 2, porque o cobre, ó, ele tem carga variável. E o ferro também ele tem carga variável. Vou colocar aqui carga mais 2, tá? O cobre tem carga variável. Em alguns compostos ele vai ter carga mais 1 e em outros compostos vai ter carga mais 2. Isso aqui é importante para a gente dar o nome nos compostos binários, tá? A nomenclatura dele. E quem tem aqui, ó, carga mais 3, vai ser o alumínio, tá? O alumínio, ó, 3 mais. Vou colocar aqui de vermelho, ó, o ferro, tá? O ferro agora ele vai ter carga 3 mais.
E também o ouro. O ouro vai ter carga mais 3. Ou 3 mais, como eu coloquei aqui no alumínio. Pode aparecer assim, 3 mais ou mais 3, não tem muita importância, tá? No momento. Ó, vou até destacar aqui, ó. O cobre, ó. O cobre tem carga mais 1 e carga mais 2, tá? O cobre. Destacar aqui, ó, o ouro. O ouro, ele tem carga mais 1, porque ele tem inox variável. E pode ter carga mais 3, certo? Ó, carga mais 3. E o ferro, tá? O ferro, ó, ele tem carga mais 2. Carga mais 2. E pode ter carga mais 3. Certo? Aqui são com inox variável. Deixar assim para a gente entender que eles têm cargas variáveis. Certo, gente? Prosseguindo aqui, ó. Vamos prosseguir mais um pouco. Agora a gente viu os cátions. Nós vamos ver agora os ânions, os principais ânions, tá, gente? Os principais ânions. Vou colocar aqui, ó, principais. Se você quiser anotar isso aí no seu caderno, será de grande importância para você depois, tá? Os ânions. Os ânions, só pra gente lembrar, são os ametais. Ametais, tá? E quem são esses ametais? Os ametais são os que têm carga menos 1, certo? Que é a família, ó, família 17. Que família 17 são essas? A família 17 é aquela família que tem o flúor, que tem o cloro, que tem o BR, certo? E que tem o iodo, certo? Dessa família aí tem carga menos 1. E que tem carga menos 2 vai ser a família 16. Família 16. Que dessa família 16, quem tem carga menos 2 vai ser o oxigênio e o enxofre, tá? Que tem carga menos 2. E também quem tem carga menos 3 vai ser o nitrogênio, que tem carga menos 3. E o fósforo, que tem carga menos 3. Certo, gente? Ó, eu quero fazer uma observação aqui bem importante. Uma observação aqui bem importante. Vou até colocar de outra cor, que é para ficar mais destacado, certo? Ó, deixa eu só procurar, colocar de laranja. O hidrogênio, uma observação, vou colocar aqui, ó, uma observação. O hidrogênio, ele, apesar que ele não é um metal, mas ele vai ter carga mais 1, tá? O hidrogênio, apesar dele não ser um metal, ele é um ametal, mas ele vai ficar classificado como um cátion positivo, tá? Vou até deixar bem destacadozinho aqui, ó. O hidrogênio tem carga mais 1, certo? Agora vamos brincar de dar nomes. Vamos resolver aqui. Vamos colocar dos compostos binários, tá, gente? Vamos aqui, ó. Nomenclatura. Essa aqui é a nossa tabelinha. Você dá uma pausa e você escreve, porque vai ser de grande importância para nós. Agora vamos para a nomenclatura. O que é nomenclatura? É colocar nomes nos compostos binários. Nomenclatura. Tem algumas regrinhas, tá? Vamos primeiro para a nomenclatura dos óxidos metálicos. Óxidos metálicos. Metálicos. Olha só. Os óxidos metálicos, tá? Pronto, os óxidos metálicos. O que acontece? Tem uma regrinha. A gente vai fazer isso, ó. M
Esse M é um metal. Vou colocar o índice X e o oxigênio Y. E quando nós formos colocar o nome nesses compostos, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar primeiro o nome do óxido. Ó, óxido de. Óxido de. Aí aqui nesse dia a gente vai colocar o nome do metal. O nome do metal. Do metal. Tá? A gente vai colocar o nome do metal. Ah, mas você só falando, eu não tô entendendo. Vamos resolver. Olha só. Se eu tiver, vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplos. Vou colocar exemplos. Vou colocar alguns exemplos pra gente resolver. Exemplos. Se eu fizer assim, ó. MgO. MgO. Se eu for na tabela periódica, isso aqui é um oxigênio, isso aqui é um magnésio. Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou fazer isso assim, ó, dessa maneira. A regra diz que primeiro a gente coloca o nome óxido. Eu vou colocar óxido de... E esse elemento aqui, ó. Ó, eu tô colocando desse elemento aqui. E esse outro elemento aqui, ó. Óxido de magnésio. Magnésio. Certo? Vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro. Se eu fizer isso aqui, ó. KO. Esse daqui é o potássio. O K2 é o potássio. Aí eu faço o seguinte, ó. Primeira coisa eu coloco o nome óxido. Aqui, ó. Óxido. Primeiro eu coloco o nome do oxigênio. Óxido de... Esse K é potássio. Óxido de potássio. Tá? Óxido de potássio. Certo, gente? Vamos lá. Outro exemplo para ficar mais claro. Eu vou colocar Al2O3. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Como é que eu vou colocar o nome desse cara aí? Fazer a primeira coisa que eu faço é óxido de esse Al é alumínio, óxido de alumínio. Óxido de alumínio. Certo, gente? Ó, lembrando que o NOx do alumínio ele não muda pela tabelinha aqui em cima, tá? Não sei se, ó, a tabelinha aqui em cima. Onde é que tá o, ó, onde é que tá o alumínio aqui, ó? 3+, ele não muda. Certo? O NOx dele não muda. O que muda é do ferro, do ouro, tá? Do cobre, muda. Quando os NOx muda, a gente vai ver mais na frente que a nomenclatura é diferente. Tem uma coisinha aí a mais, certo? Agora, falando nisso, vamos fazer então, ó, com NOx variável. Vou colocar aqui, ó, com NOx variável. NOx variável. Como é que a gente faz a nomenclatura de um composto quando ele tem um NOx variável? A gente vai ver isso agora, ó. A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Olha só. Quando ele tem um NOx variável, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar exemplo, que com um exemplo a gente aprende melhor. Ó, vou colocar o exemplo. Eu vou colocar o FeO. Certo? Como é que eu vou dar o nome nesse composto? Olha só. A gente viu lá em cima, na nossa tabelinha, que o ferro ele pode ter NOx mais 2 e NOx mais 3. E o oxigênio, ó, o oxigênio ele tem um NOx fixo. Qual é o NOx dele? -2. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção, gente. Eu vou colocar aqui um -2. O NOx desse oxigênio é -2. Então, para zerar as cargas, o do ferro tem que ser +2. Não é isso? Ó, zerou a carga. Carga positiva e carga negativa são iguais, então a gente corta e fica 0. E como é que eu vou colocar o nome desse composto? Eu faço isso, ó. Lembrando, a regrinha continua, tá? Eu coloco primeiro o nome óxido. Óxido de ferro. Ó, ferro. Como ele tem um NOx variável, a gente tem que colocar o NOx dele em algarismo romano. Qual foi o algarismo, o NOx dele? 2.
Esse 2 aqui, ó. Tá? 2. Porque ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então a gente usou o mais 2. Mas também tem outra questão aqui que a gente pode usar. Ou outro nome. Continua o nome óxido. Óxido ferroso. Ferroso. Tá? Ferroso. Eu vou colocar aqui ó, o outro exemplo, continua com um inox diferente. Eu vou colocar o Fe, que a gente tá no ferro, Fe2O3. Fe2O3. Como é que eu vou saber o inox dele? Eu sei que o oxigênio ele tem inox -2, que o inox dele é fixo. O que é que acontece, gente? Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aí eu tenho que fazer, ó, 3 vezes -2, que vai dar igual a -6. E aqui, ó, tem que dar mais 6 para zerar as cargas. Não é isso? Tem que dar mais 6 para zerar a carga. Aí eu faço isso aqui, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Mais 3. Ou seja, o inox do ferro aqui, ó. O inox do ferro deu mais 3. Porque se eu fizer assim, ó, o jogo que eu tava fazendo, ó. Se eu fizer, ó, 2 vezes mais 3, dá mais 6. Então, ó, mais 6 com menos 6 vai zerar as cargas. Porque o intuito é zerar as cargas. Só que, porém, aqui, ó, ficou, multipliquei, tá? E a carga dele é exatamente essa carga 3 aí. Como é que eu vou colocar o nome? Ó, primeira coisa que eu faço, não esqueça, a primeira coisa que eu faço é colocar o nome óxido. Óxido. Eu coloco óxido porque tem oxigênio. Óxido de ferro. Óxido de ferro. Quanto? Qual foi o NOx dele? Qual foi o NOx do ferro? Aqui, ó. 3. Foi esse 6? Não, foi o 3. Esse 6 aqui é pra gente fazer a continha pra zerar. Então coloco em algarismo romanos 3. Ou eu posso fazer assim, ó. Óxido. Óxido. Ó, deixa eu só apagar aqui que eu já ia colocando errado aqui. Óxido férrico. Férrico. O professor de vocês, ou a professora de vocês, ele pode pedir das duas maneiras que é escrita, tá? Vocês colocam. Ó, uma dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui de uma outra cor para ficar mais destacado, tá? Vou colocar até aqui de azul. Ó, se é oso, é o que tem um NOx menor. E se é ico, é que tem um NOx maior. Você lembra assim, ó. Quem que tem mais? O rico. Ó, rico. Rico é para quem tem o maior NOx. Isso é uma diquinha, tá, gente? Um macete, ó. Para quem tem... Rico é para quem tem mais NOx. Ou maior NOx. Tá? E oso é para quem tem o menor NOx. O rico e o oso. Rico para quem tem o maior NOx. Tá? Se é rico, ele tem mais. Rico, tá, gente? Até aí tudo bem? Se você está gostando da aula, dá um like para me ajudar aí, por favor. Agradeço demais. Vamos lá, ó. Continuando. Agora vamos para a nomenclatura dos hidretos. Eita, hidretos. Hidretos é legal, tá, gente? Hidretos. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar até assim. Nomenclatura dos hidretos. Vou só dar uma destacada aqui para ficar mais bonito, que eu gosto das minhas coisas tudo assim, ó, destacada. Gente, olha só. Como é que eu faço a nomenclatura dos hidretos? Eu vou colocar o nome hidreto de e coloco o nome do metal. Nome do metal. Certo? Ah, como é que eu vou fazer? Eu quero saber como é que eu vou fazer. Não, vamos fazer exemplos. Olha só, vamos fazer exemplos que a gente aprende com exemplos. Aqui, ó, exemplo.
Vou colocar um exemplo. Isso é mais fácil, tá, gente? Se eu tiver um elemento dessa maneira aqui, ó. NaH. Como é que eu vou colocar o nome desse cara aí, ó? Primeira coisa, ó, tem um Na e um H. Sim, gente, uma dica que eu quero dar pra vocês aqui. O H, vou colocar até aqui uma observação. Vou colocar aqui uma observação de laranja, igual eu coloquei na outra. Uma observação aqui, ó. Vocês lembram que o H, ele se comportava com mais carga mais um. Nos hidretos, lá nos principais cátions, o H se comportava como um metal, apesar que ele não é um metal, ele é um ametal. Só que nos hidretos ele vai ter carga negativa. Nos hidretos ele vai ter carga negativa, certo? Olha só, nos hidretos ele vai ter carga negativa. Porque se eu for olhar na tabelinha aqui, ó, esse H ele vai, ó, esse Na aqui, se a gente for olhar na tabelinha, ele tá na primeira família, ele tem carga quanto? Mais um. Se ele tem carga mais um, então para zerar, o outro elemento tem que ter carga menos um. Então, nos hidretos, o H sempre vai ter carga negativa. Certo? E como é que eu coloco o nome desse cara aqui, ó? Vou colocar, primeira coisa, hidreto, ó, hidreto de. Qual é o nome do metal? Qual é o nome desse metal aqui, ó? Se a gente for olhar na tabela periódica, o nome dele é sódio. Então é hidreto de sódio. E aí, gente, tudo certo? Tudo bem com vocês aí? Agora, ó, é facinho, né, gente? Agora tem uma questão aqui, ó, importante que eu quero mostrar pra vocês, ó. Quero mostrar uma questão bem importante pra vocês. E quando ele tiver com NOx, porque aqui os NOx não variou. E com NOx variável. Com NOx variável. Aí com NOx variável. O que é que eu posso fazer? Vou destacar aqui, ó. Destacar aqui, certo? Não vou apagar que ficou feio, ficou horrível. Vou colocar isso aqui mesmo. Eu gosto das coisas mais organizadinhas. Apesar que a minha letra não tá muito legível, muito bonita, mas acho que dá para vocês entenderem. E com NOx variável, o que é que a gente pode fazer? Ó, vamos lá. Vamos primeiro para os exemplos, tá, gente? Os exemplos. Ó, exemplos. Se eu tiver um composto assim, ó, vou colocar dois compostos aqui. Vamos continuar com o ferro, tá? Que o ferro tem um NOx bem variável. Eu vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui, ó. FeH3. Gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês deixam aí no comentário. Para mim melhorar a letra, melhorar alguma coisa, vocês podem deixar no comentário, tá, gente? Que vai me ajudar bastante o feedback de vocês. Olha só, nos hidretos, qual é o número do NOx do hidrogênio? Menos 1. Não é menos 1? Se eu for fazer essa conta aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar exatamente menos 2. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar menos 2, certo? Então, desse ferro aqui, para zerar as cargas, ele tem que ser quanto? Isso, ele tem que ser mais 2. Por que mais 2? Porque se eu multiplicar, tem quantos ferros aqui? 1. Aí 1 vezes 2 vai dar 1 vezes mais 2 dá mais 2. Então as cargas zero. Certo? Ó. Mais 2. Ah, eu não entendi. Não, olha só, vou explicar aqui, ó. Quando não aparece número aqui atrás, então eu sei que é 1. Se eu fizer assim, ó, 1 vezes menos 2, mais 2 vai dar esse valor aqui, ó. Mais 2. E mais 2 com menos 2 vai fazer o quê? Vai zerar as cargas. Vai zerar as cargas. Vou até cortar assim, ó. Vai zerar as cargas. Certo? Deu 0. Certo, gente? Dúvida até aí? Se tiver dúvida, deixa no comentário, que assim que eu ver, eu tô respondendo, fazendo um vídeo respondendo, tá? E como é que eu coloco o nome desses caras aí, ó? Vou colocar, ó, primeira coisa é hidreto, ó, hidreto de ferro. Qual foi o número de oxidação do ferro? Ó,
mais 2. Isso aqui a gente já viu nos exemplos anteriores aqui em cima. Mais 2. Ou pode ser escrito de outra maneira. Qual é a outra maneira que a gente pode utilizar? Aí vai ficar hidreto. Hidreto. Ferroso. Oso porque ele tem um menor NOx. E se fosse mais 3, ele seria rico. Então seria férrico. Certo? Vamos ver se isso daqui é assim. Ó, qual o número do NOx do hidrogênio? Menos 1. Se eu multiplicar assim, ó, 3 vezes menos 1 vai dar exatamente menos 3. Se você falou menos 3, parabéns, tá? E o NOx do outro tem que ser... Qual vai ser a carga do outro para zerar? Se daqui é menos 3, então o outro vai ter que ser mais 3. Porque, ó, se eu fizer assim, ó, aqui quando não aparece, não é 1, aí eu faço, ó, 1 vezes mais 3 vai ser igual a mais 3. E se eu pegar esse positivo e esse negativo, vai dar 0. Não é isso, gente? Pronto, tudo certo. Agora, como é que eu vou colocar o nome nesse cara? Vou colocar hidreto. Ó, hidreto. Deixa eu apagar que eu vou colocar férrico, tá? Eu acho que vocês perceberam aqui o deslize. Vou colocar, ó, hidreto de ferro. Qual foi o número de NOx dele aqui, ó? Mais 3. Então coloco 3 ó, em algarismo romano. Ou, como é que eu vou escrever? Hidreto que ele é rico, né? Ele tem mais, ó, férrico, tá? Hidreto férrico. Eu vou colocar esse F. Deixa eu apagar aqui, tá, gente? Que eu fiz minúsculo. Hidreto ó, ficou mais feio ainda. Eita, Juliano, vamos lá. Vamos fazer direitinho. Hidreto férrico. Hidreto férrico. Certo? Ó, ele é rico, tem mais número de oxidação. Certo, gente? Até aí vocês estão entendendo? Se você está entendendo, dê um like. Se não estiver entendendo, ó, coloca aí no comentário que depois eu faço um vídeo. Gente, agora vamos para outra parte importante, tá? Aqui, ó. Se eu tiver, ó, um sal e esse sal ele não é oxigenado. Como assim ele não é oxigenado? É um sal que ele não tem oxigênio na sua fórmula oxigenada. Certo? Como é que eu vou fazer isso? A gente vai aprender agora. Certo? Vamos aprender agora. Qual é a fórmula dele? A fórmula dele vai ser o seguinte, ó. Vai ser a fórmula é um metal e um ametal. Metal e ametal. Como é que eu vou colocar o nome nesse cara, ó? Isso aqui é a fórmula, tá, gente? A fórmula. Vai sempre aparecer assim, um metal e um ametal. E para mim colocar o nome dele é o seguinte, eu coloco primeiro o nome do ânion. Nome do ânion. O ânion são sempre os negativos. Que ele, na maioria das vezes, ele se encontra aqui, ó. Que tem carga por aqui, assim, ó. E os metais têm a carga por aqui. Eu tô colocando isso aqui, mas é só uma simulação, tá, gente? Uma simulação, desculpa. É uma simulação. O nome do cátion. Aí eu coloco di. E o nome do metal. E o nome do metal. Do metal. Certo? Agora eu acho que agora eu não vou entender não. Você agora que vai entender bonito. Que aqui são super tranquilo. Vamos lá. Olha só como é que a gente vai fazer. Se eu colocar aí, ó, se eu tiver uma substância, um ânion, tipo assim, ó. Se eu tiver um ânion Cl-, então eu sei que isso aqui é o cloro, não é isso, ó, cloro. Só que ele está com a carguinha negativa. Se ele está com a carga negativa, ele é um ânion. Então, eu vou só acrescentar, vou até vou acrescentar o nome eto. Tá?
Então ele vai ficar com o nome cloreto, certo? E se eu tivesse um iodo com a carguinha negativa, o iodo, eu ia colocar, o nome dele não é iodo? Ó, iodo. Eu ia acrescentar o quê? Eu ia acrescentar o nome mais eto. Aí ia ficar iodeto. Iodeto. E assim sucessivamente, tá, gente? Assim vai longe. Vamos lá, ó. Se eu vou colocar aqui uns exemplos. Vou colocar aqui um exemplo. Exemplos. Exemplos. Se eu tivesse o NaCl, ó, isso aqui a gente vê quase direto nas nossas aulas de química, não é isso? Ó, primeira coisa, quem é o ânion e quem é o cátio? Ó, daqui é o ânion, que tem carga menos, daqui é o cátio, que tem carga positiva. O que acontece? O primeiro é o nome do ânion. O ânion, ó, tem carga negativa e o metal eles têm carga positiva. Olha só, quem é o... Ó, primeiro o nome do ânion. O ânion aqui é o cloreto, é o cloro. Só que a gente vai colocar o nome dele, cloreto. Certo? Cloreto de... E esse Na é o sódio, cloreto de sódio. Ó, o cloreto de sódio. Que é o sal de cozinha, certo? Ah, ainda não entendi. Pode fazer outro? Posso sim, eu vou colocar outro aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. É... AL, tá? Não, vou colocar outro assim. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar umas coisas que o pessoal confunde muito. Vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar CuBr. BR. Eu sei que, ó, eu sei que esse daqui vai ser menos 1. Por que menos 1? A carga dele é menos 1. Porque esse BR, ele vai se encontrar, ele vai ter carga mais menos 1. Por quê? Porque ele vai ter carga menos 1. Ele pertence a que família? Você tem que identificar que família ele pertence. Ele pertence à família 17 menos 1. Então, se ele é menos 1, o cobre vai ser mais 1. Só que, gente, olha só, você lembra que o cobre, ele tem carga, ele tem NOx variável, que o cobre ele pode ser mais 1 ou menos 1, se nós formos olhar na nossa tabelinha, ó. Eu vou colocar outro exemplo aqui, ó. Ó, cobre. Eita, eu já colocar minúsculo, tá? Mas não é minúsculo não, aqui, ó. O B é maiúsculo. Ó. Eu já ia falar o nome do elemento, mas eu não posso falar o nome do elemento agora, tá, gente? Olha só, se eu for olhar aqui, eu vou colocar de vermelho. Qual é a carga do bromo? É menos 1. Se eu multiplicar, ó, 2 vezes menos 1, a carga dele vai ficar menos 2. Não é isso? Ó, a carga dele vai dar menos 2. Então, qual seria a carga do cobre? Seria mais 2. Por que mais 2? Porque, ó, eu sei que aqui é o número 1, aí eu faço 1 mais 2 vai ser igual... 1 vezes 2 vai ser igual a mais 2, ó. Essa carga aqui vai se cancelar com essa, certo? Só que, gente, olha só, a carga desse cobre aqui é mais 1 e desse cobre aqui é mais 2, ou seja, tem cobres com cargas variáveis. Como é que eu vou colocar o nome? Ó, eu sei que esse daqui tem mais carga. Se ele tem mais carga, ele é quem? Ele é o rico. E o outro tem menos carga, então ele vai ficar com o nome oso. Mas como é que eu vou colocar isso? Ó, primeira coisa, o nome do ânion. Quem é o ânion? O bromo. Eu vou colocar, ó. O nome, ele não é bromo, aí vai ficar brometo. Brometo de cobre. Qual foi a carga dele? Mais 1. Então eu vou colocar em algarismo romano. Ou, tá, ó, ou eu posso usar assim, ó.
brometo, brometo, ó, cuproso, 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 ó, cuproso, brometo cuproso, ó, oso, porque ele tem a carga mais um. E se eu for olhar o nome do outro, ó, primeira coisa que eu faço, ó, brometo, por que brometo? Porque esse elemento aqui é o bromo, e vou colocar no final, troco o O por eito, brometo de cobre. Qual é a carga desse cobre aí? Ó, mais 2. Então, vou colocar em algarismo romano 2. Ou eu posso colocar, ó, brometo. Brometo, só baixar mais um pouquinho aqui. Brometo. Cúprico. Cúprico. Ó, ico. Porque ele é rico. Porque ele tem uma carga maior do que o outro. Certo, gente? Dúvida até aí? Se tiver dúvida, vocês colocam. Eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhado, tá? Agora vamos para outra parte aqui, ó. Tá terminando já, gente, ó. Vamos para outra parte aqui, ó. Vou colocar agora, fazer a nomenclatura dos óxidos a metal. Tá, gente? O óxido a metal. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai aprender agora. Vamos lá. Olha só. A fórmula dele é o seguinte. Vai ser um A metal. Um A metal qualquer. E um oxigênio. Óxido metal. E como é que eu vou colocar o nome nesse cara? Eu vou colocar o nome nele assim, ó. Vai ser, eu vou colocar o prefixo. O que é prefixo, professor? Vou colocar aqui entre parênteses. Prefixo mais óxido. Prefixo mais óxido. É a quantidade de oxigênio que vai ter na fórmula. Aqui, ó. Óxido de. Óxido de. Aí eu coloco de novo o prefixo. Que prefixo é esse? É a quantidade do metal, do ametal. E o nome do ametal. Do ametal. Você vai dizer assim, ah, eu não estou entendendo nada. A gente vai entender agora. Se não entender, ó, já sabe. Vou até destacar aqui, ó, para ficar melhor. Isso aqui é o prefixo. Tá? O prefixo é a quantidade de oxigênio que vai ter. E o prefixo desse daqui é a quantidade do ametal. Como é que é isso, professor? Vou explicar agora, ó. Exemplo, vou fazer mais exemplos desse para você ficar craque. Se eu tiver assim, ó, CO2, como é que eu vou colocar o nome dele? Ó, primeira coisa, o prefixo do óxido. Esse óxido aqui é quem? O óxido é o oxigênio. Tem quantos oxigênio aqui, ó? 2. Eu coloco di. Aí eu coloco o nome. Di vem de 2, tá? Ó, di 2. Dióxido. Dióxido. De quem? De. Tem quantos carbono aqui? Só tem um. Dióxido de carbono. Ó, que já tá clareando já aqui a nossa situação. Vamos continuar de novo. Outro exemplo. Se eu colocar assim, ó. O SO3. Eita, agora eu vou acertar. E vai mesmo. Ó. Primeiro nome do óxido, tá? Tem quanto óxido aqui, ó? Tem 3. Eu coloco tri é de 3, tá? Trióxido. Trióxido. De quem? O S é enxofre. Dióxido de enxofre. Ó, tá ficando melhor. Tá ótimo. Mas se não entender, ó, pode colocar aí no comentário que depois eu tiro a dúvida, tá? Vou deixar um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho de nada, mas você vai entender de boa. Ó, como é o nome desse composto aqui, ó? Primeiro é oxigênio, não é isso? Ó? Tem quantos oxigênio aqui? 4. Se tem 4 é... já é colocando aqui nome de maio, ó. É tetra, não é isso? 4 não é tetra? Vou colocar tetróxido, ó. Tetróxido
De quê? De... Tem quantos nitrogênio? Tem quantos N? 2. Se tem 2 é di... E o nome do elemento? Nitrogênio. Ah! Faz outra, professor. Faço. Vamos lá. Vou colocar isso aqui, ó. P2O5. Como é que eu faço isso aqui, gente, ó? Tem quantos oxigênios? Tem 5. 5 é o quê? Pente. Pente vem de penta, tá? E o nome óxido, ó. Óxido de quem? De... Tem quantos P aqui, ó? Tem 2. 2 é o quê? De... Esse P aqui é de fósforo. É de fósforo. Certo? Vou colocar outro pra gente finalizar, que o vídeo tá ficando muito grande. Olha só. N2O. Tem quantos oxigênios aqui? Só tem um oxigênio. Eu vou colocar o nome dele de quê? De monóxido. Monóxido de... Tem quantos N aqui? 2. Eu coloco de nitrogênio. Nitrogênio. Monóxido de nitrogênio. Eita, e agora? Como é que eu vou fazer? Ó, vou colocar assim, só esse último exemplo. Prometo a vocês para o vídeo não ficar muito grande. Se eu fizer assim, ó. CO. Tá? Tem quantos oxigênio aqui? Só tem um. Então coloco... Eita, já escrevendo com lápis preto. Não, vamos seguir o padrão aqui. Tem quantos, ó? 1. Então se tem um é monóxido. Esse mon aqui, ó, é apenas de um. Monóxido de... Tem quantos carbono? Só tem um. Monóxido de carbono. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, que eu tô fazendo uma sequência de vídeos, tá? Vai me ajudar bastante. E até mais, gente. Deixa o like. Até mais.